O Bahia venceu o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena e chegou aos 33 pontos do Campeonato Brasileiro. A gente pode até dizer que o Corinthians fez um jogo razoável e que não merecia perder, mas no futebol quem manda é a eficiência. Quero deixar claro aqui que não estou tirando os méritos de quem venceu, não estou tirando os méritos do Bahia, mas não foi nem de perto um dos melhores jogos do Bahia nesse Campeonato Brasileiro. Teve a eficiência no começo do primeiro tempo e no final do primeiro tempo para fazer os gols e garantir a vitória. Também por falha, principalmente do Mateuzinho no segundo gol, que cometeu um pênalti. E um jogador que estava com a bola em direção à linha de fundo, e ele vem assim com a perna esquerda, arrastando o jogador do Bahia, um pênalti claríssimo, e totalmente desnecessário. E isso cobra o preço ali na frente. Mesmo com o Corinthians tendo feito, na minha avaliação, uma partida razoável, boa. E aí o Bahia se aproveitou desse erro. No começo do jogo, logo, bem no iníciozinho, já tinha feito 1-0. E o Corinthians empatou e o Bahia logo em seguida retomou a vantagem. O que o Corinthians fez hoje de diferente? O Dorival fez um time com 3 zagueiros. Colocou o Ranieri para a linha de zaga para dar espaço para os 2 alas, Mateuzinho e Matheus Bidu. Porque o Bahia, em muitos momentos das partidas, marca com uma linha de 5 no meio campo. A linha de 4 defensores, uma linha de 5 no meio campo e o atacante sobrando. Para contra-atacar essa linha de 5, o Corinthians fez a sua própria linha de 5. Com os 2 alas, com 2 volantes e com o Garro, claro, não numa linha perfeita, o Garro mais à frente, e os alas fazendo o vai e vem. Deu certo do ponto de vista de rendimento. O Bahia, que é um time muito conhecido pelo bom desempenho no meio campo e pelo domínio que tem no meio campo nas partidas, não conseguiu ter isso hoje. O Corinthians conseguiu controlar o meio campo do jogo e conseguiu ter muito mais volume ofensivo que o Bahia. E não é como se o Rogério Ceni não tivesse visto isso, ele viu. Tanto que no segundo tempo ele fez mudanças, colocando mais jogadores por dentro, para tentar arrumar essa questão e devolver ao Bahia um pouco mais de posse de bola e de protagonismo na partida. Não funcionou. De tão bem armado que tinha sido o esquema do Corinthians nessa questão do meio campo. O Corinthians teve chances claras de gol. Claro que aí é a qualidade do jogador, porque a partir do momento que o treinador monta um esquema contra um time que, na minha opinião, no papel hoje, se pegar a escalação do Corinthians de hoje e a do Bahia, o do Bahia é melhor. Então, se tu tem um esquema que tu consegue jogar melhor que um time que na teoria é superior, o trabalho do treinador tá feito. Tu tem um esquema que tá jogando melhor, tu tá criando chances. Converter as chances é com os jogadores. E os jogadores do Corinthians não tiveram a competência para converter o mais chances, né? Fizeram um gol, não tiveram a competência para fazer mais. O Corinthians vive uma crise externa, né? Externa ao campo, que é a questão da presidência, impeachment, essas coisas. E o Garro falou sobre isso depois da partida, né? Disse que a responsabilidade não é só dos jogadores, que todo mundo no clube tem que fazer as coisas certas. A gente sabe que no futebol é muito difícil tu manter um vestiário totalmente blindado às coisas que acontecem fora, e muitas coisas estão acontecendo fora no Corinthians nesse momento. Então, claro que os jogadores sabem, claro que faz parte da conversa deles, não tem como ser diferente. E dentro dessas circunstâncias, o Corinthians fez um bom jogo. Só que, claro, para a torcida, e eu sou assim com o meu time, e todo mundo é assim com o seu, o que interessa é o resultado. É legal ver o time jogar bem, mas o time precisa ganhar. E o Corinthians não vem conseguindo fazer esse resultado no Campeonato Brasileiro, principalmente dentro de casa. Isso é uma coisa que não é comum da gente ver na equipe do Corinthians. É uma equipe muito forte, com o estádio sempre cheio, e mesmo com equipes às vezes inferiores, na teoria consegue fazer resultados frente a grandes equipes e a equipes melhores. Então, assim, momento complicado para o Corinthians, eu acho que pode haver, com uma sequência de trabalhos ruins, uma pressão sobre o Dorival Júnior, e nesse momento eu acho que não seria justo. Eu não acho que nesse momento ele está sendo muito pressionado, mas eu acho que culturalmente no Brasil é muito comum ir para o treinador mais cedo ou mais tarde a pressão. Ele tem vários desfalques, tem um ambiente todo fora do campo que não tem controle dele, ele não tem o que fazer. Ele tenta blindar ao máximo, mas ninguém faz mágica. Então, assim, para cobrar mais dos jogadores e mais do treinador, o clube tem que se organizar primeiro. Essa é a minha avaliação. O Bahia pode jogar melhor do que jogou hoje, mesmo vencendo. E o treinador viu isso, tanto tentou mudar. Imagino que vai fazer correções para os próximos jogos. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!